Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Hoje nós trouxemos um político com uma trajetória muito interessante na política do Piauí. Já foi deputado estadual, deputado federal, foi prefeito de Teresina, governador do estado, senador da República e também ministro. Eu estou falando do senador Freitas Neto, que está com a gente aqui para falar de política, mas não está candidato, né? Não, faz tempo que eu deixei a militância política. Partidária, né? Partidária. Na verdade, a gente convidou o senador Freitas Neto pela visão de mundo que ele tem, visão da política do Piauí, da política brasileira. Ele tem muito a contribuir, muito a falar para a gente sobre o que a gente vive hoje, tanto no Estado quanto no Brasil. Eu queria que o senhor falasse inicialmente assim, como é que o senhor está vendo essa atual conjuntura que a gente vive hoje nacional? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade ao nosso MOVE e a essa excelente iniciativa do Parla Mais, que é de discutir problemas da atualidade, trazendo pessoas aqui que vivenciam o dia a dia, quer na política partidária, quer na vida empresarial, na vida intelectual de nosso Estado. Então, em primeiro lugar, meus agradecimentos. Com relação à conjuntura como um todo, eu hoje devo dizer, infelizmente, que sou preocupado, porque vejo o Brasil um país com grande potencial, é aquela história do país do amanhã, não é? Do futuro, né? Esse amanhã e esse futuro vai sempre se ficando, nunca a gente atinge, exatamente por falta, a meu ver, de políticas mais racionais, de políticas públicas bem feitas, de governos como um todo. Não estou aqui falando de A ou de B, estou falando aqui do ponto de vista objetivo, que poderiam ser mais eficientes administrativamente, enfim. E me preocupa particularmente esse ciclo que nós vivemos recentemente de uma radicalização, não é nem polarização não, porque polarização existe é normal, política, é comum. É normal e existe porque existe um lado, existe o outro, pode existir um terceiro lado, um quarto, e cada um defende as suas ideias, e isso é até salutar, desde que você respeite, não é, também a opinião antagônica, você tenta convencer que está certo, que as suas ideias, as ideias que você defende do seu partido, da sua corrente de opinião, mas respeitando também, debatendo e não querendo impor. E eu não vejo mais isso no Brasil. Nós estamos muito próximo de uma eleição. Eu já tive a oportunidade de participar, de ver alguns candidatos que estão aí, pré-candidatos, que estão colocados aí à presidência da República, mas não vejo assim propostas concretas e objetivas, a não ser em um ou outro candidato. Mas principalmente os dois que estão até o presente momento liderando as pesquisas de opinião pública, eu não sei exatamente o que eles pensam em fazer se chegarem à presidência. No caso do presidente Lula se repetir mais um mandato, ou o segundo colocado nas pesquisas, que é o senador Flávio Bolsonaro, eu não sei exatamente como ele pensa em enfrentar determinados problemas do país que estão aí, que são discutidos na imprensa, são discutidos no dia a dia de cada um, mas você não vê exatamente nem o que eles, nem principalmente os seus respectivos partidos defendem e vão levar esta bandeira para que o governo execute a partir de janeiro do próximo ano aquele que vier a ganhar, ou os dois ou outro candidato. Então, Antes de tudo, eu vejo que nós vamos repetir, se não mudar. Eu quero que daqui para lá o brasileiro raciocine bem, e eu acho que o Brasil vai votar mais uma vez por eliminação, né? Em 2018, em função do Lava Jato, que decepcionou o povo todo, foi uma decepção generalizada com a classe política, com os partidos políticos, em função daquele escândalo da Lava Jato, que envolveu quase todos os políticos, partidos políticos, envolveu políticos de todos os partidos. E aí apareceu o Jair Bolsonaro, que, embora já fosse político há quase 30 anos, não era um político de, vamos dizer assim, que aparecesse de primeira grandeza, era um deputado do Rio de Janeiro que defendia alguns temas localizados. Como se costuma dizer lá no Congresso, do baixo clero. Era, né? Do baixo clero e
Portanto, não era conhecido e apareceu com uma coisa nova e o povo elegeu uma coisa nova. Evidentemente que aquela facada veio consolidar a sua vitória, mas ele já estava um candidato competitivo mesmo antes disso. Então, nós vemos aí depois a eleição de 2022, que foi mais uma vez aí Lula e Bolsonaro, e o que eu vejo? Que o eleitor está votando em 22, votou mais por eliminação do que por convencimento que estava votando no melhor. Do que por convicção. Por que por convicção, não é? Não, eu vou votar no Bolsonaro, não, porque sou Bolsonaro que acho que ele está defendendo o melhor. Não, não era assim, não foi assim. Votar no Bolsonaro porque eu sou contra Lula. Eu vou votar no Lula, não é porque eu acho que ele fez isso, fez aquilo, foi... Não, porque ele é contra o Bolsonaro. Então, esse voto por eliminação sai caro. Eu acho que nós deveríamos raciocinar, analisar. E nós temos problemas sérios na segurança pública, na saúde, na infraestrutura, na logística do país. Já são problemas que vêm se repetindo essa discussão ao longo dos anos, não é? E agora temos mais o problema do endividamento. Não é que a economia do país esteja se esfacelando, não, mas nós temos um problema do endividamento, que nós estamos hoje superando 80% a relação dívida-PIB, e isso precisa, antes que se torne um problema grave demais, não é, do ponto de vista fiscal, precisa ser enfrentado. Então o presidente da República tem que dizer, eu vou adotar um ajuste fiscal de 3% do PIB, de 4% do PIB nos primeiros anos, cortando despesas aqui, cortando despesas acolá, privilegiando esses setores. Não se sabe disso, nem de um lado, nem do outro lado. Então, esta conjuntura toda me preocupa muito. E o senhor tocou num assunto bem interessante, que é essa questão do endividamento. Eu vi essa semana, o senhor falou em 80% do PIB, né? Passa disso. Passa disso. E inclusive que atinge números e um montante quase igual ao que o Brasil teve que gastar durante a pandemia, e nós não temos pandemia, né? Sim, exatamente. Já tem se agravado esse endividamento. Por quê? Porque nós temos tido os déficits fiscais, não é? Em vez de termos superávit, que é receita maior do que despesa, que esta é uma regra que vale. Eu já disse aqui nesse programa e digo em muitos. A casa da gente, nós temos que administrar a nossa família gastando aquilo que a gente ganha. E até se puder sobrar um pouquinho é bom. Nós não podemos gastar mais do que a família ganha, porque senão ela vai dar um problema muito difícil de ser administrado. Uma empresa é do mesmo jeito. Se ela gasta mais do que ela fatura, do que ela ganha, ela vai para o que a gente chama de falência, ela desaparece do mercado. Pois uma prefeitura, um governo estadual, um governo federal, ele tem mais panos para manga, né? Porque é mais fácil de rolar a dívida do que a pessoa, do que a empresa, não é? Mas tem um limite. Então, acho que o Brasil chegou a hora de realmente colocar um pé do freio no endividamento, para nós revertermos essa tendência e passarmos a ter superávit fiscal, porque não adianta só política social, política econômica, sem o equilíbrio financeiro. Não existe isso. E esse problema está aí. Dos candidatos que eu ouvi até agora, só vi um tocar nisto. Foi o Ronaldo Caiado. Ele tocou, disse inclusive que se chegar à presidência, chamará os chefes de poderes, porque um ajuste fiscal desse tipo não pode ser feito só pelo executivo, tem que ser acompanhado pelo legislativo e pelo judiciário, não só acompanhado do ponto de vista de cortar também as suas respectivas despesas, mas de apoiar o executivo nesta empreitada. Então, eu não vi ainda o outro tocar. Então, eu acho que a população vai começar a campanha, essas ideias serão expostas, pode ser que eles estejam guardando para expor somente quando a campanha realmente for aberta oficialmente, mas o fato é que eu vejo no Brasil que essa paixão, esse radicalismo cega, não é? E você fica, e mais porque aqui é mais pelo ódio do que propriamente, porque antigamente você via aquela pessoa que era lacerdista, que era juscelinista, que era do lado do Getúlio, e era a paixão pelo líder. Agora eu vejo mais ódio contra um líder do que paixão pelo outro. Então eu não vejo isso de uma maneira muito saudável.
A propósito do que o senhor falou do Caiado, eu assisti um documentário, a Brasil Paralelo, essa plataforma, tem uma série de documentários e ela está agora, nesse momento, com uma série voltada para grandes lideranças do Brasil, sobretudo nessa questão dos presidenciáveis. Eu já vi do Zema, eu já vi do Caiado, e essa do Caiado é muito interessante. Ele destrincha o que o senhor acabou de falar aí, com relação a essas metas que ele tem, e ele entende que o executivo sozinho não teria muito poder. Então ele vai tentar chamar os outros poderes, a liderança dos outros poderes, para, tipo assim, levar à frente uma força-tarefa, né? Para tentar, conjunta, para tentar resolver algumas questões que a gente sabe está inviabilizando o país. Eu tive a oportunidade de também já assistir mais de um desses que você citou, né? E o único que eu vi assim, mais objetivamente até o presente momento, é claro que a campanha vai ter muito tempo, eu torço para que cada um tenha a sua plataforma, eu torço, mas não vi ainda ninguém tratando disso, a não ser Caiado, que chamou a atenção disso, disse exatamente isso que você assistiu, eu vi pessoalmente numa palestra dele na Confederação Nacional da Indústria em Brasília, e ele fala isso, e disse uma coisa também, mas para você enfrentar o Congresso Nacional, assim, conversar com o Supremo de igual para igual, é preciso um presidente que tenha autoridade moral, é verdade, é preciso. E também, eu lhe digo que me preocupa muito o atual sistema político eleitoral partidário do Brasil. Por quê, senador? Porque, primeiro, a Constituição de 88 determinou que o nosso sistema fosse presidencialista. Existia um movimento parlamentarista lá dentro, que era muito tocado, inclusive, pelo PSDB da época e parte do MDB, mas terminou o presidencialismo prevalecendo. Inclusive, foi uma coisa até errada, porque se preparou a Constituição, ela é mais parlamentarista, a Constituição, e deixou-se para definir o sistema de governo já no fim, e definiu-se pelo presidencialismo. Mas ainda eles conseguiram que 5 anos depois se fizesse um plebiscito. Em 1993, não sei se você se lembra, 5 anos depois da promulgação, teve um plebiscito onde a população foi chamada dizendo para definir o sistema de governo do Brasil. Se era presidencialismo, parlamentarismo, até mesmo monarquia, né? Até mesmo a monarquia. Tinha um grupo que defendia a monarquia. E ganhou, por vitória retumbante, o presidencialismo. Mas hoje, na prática, o Congresso foi avançando, e o sistema não é mais presidencialista. No sistema presidencialista, o orçamento é elaborado pelo Executivo, enviado para o Congresso, que discute, debate, pode aperfeiçoar, sugerir, modificar aqui e acolá, mas quem manda nas despesas é o Executivo. É o Executivo. Porque eu votei num candidato a presidente com um programa de governo, ele é o responsável por isso. Hoje, ele ganha a eleição, mas metade, hoje, está aumentando, metade das despesas livres que o Executivo poderia destacar para o setor que quisesse o que está previsto no seu plano de governo, vai para o Congresso e é pulverizado entre a vontade de 81 senadores e 513 deputados federais, que são as emendas parlamentares, hoje impositivas, não quer nem saber se o governo federal tem dinheiro para pagar, não, é obrigado a pagar. Então, é via Pix. E ainda tem, então, via Pix, é muito criticada porque diz que não tem como ser muito rastreado a sua fiscalização. Então, se é para ser parlamentarista o sistema, que se mude o sistema parlamentarista. E o presidente da República, como em Portugal, ele passa a ser só o chefe das Forças Armadas, o chefe da diplomacia do país. Chefe de governo, chefe de Estado. De Estado, de governo. E o chefe de governo é um primeiro-ministro, é um deputado que vai escolher primeiro. E agora, quando a educação estiver ruim, quando a inflação subir, né? Quando a saúde não estiver funcionando bem, a infraestrutura, as estradas, você vai cobrar de quem? Do parlamento. E se a população se decepciona demais com o parlamento, com o governo, o presidente da República tem a função de dissolver o Congresso
e convocar para algum tempo depois, 3 meses, 4, 5 meses depois, uma nova eleição para debelar a crise e formar um novo governo. Esse é o sistema parlamentarista. Aí nós vivemos um parlamentarismo orçamentário. Não tem presidente bom que faça um governo eficiente com esse sistema. Eu tenho ouvido isso de cientistas políticos que eu já participei de debates também, mais de um, onde eles dizem claramente, já ouvi um dizer lá na CNI, olha, os senhores industriais aqui, prestem atenção, não adianta tirar A para botar B, tirar B para botar A. Com esse sistema de governo, com esse sistema político partidário, não tem um governo eficiente. E a solução para isso? E aí a população, exatamente, mais uma vez, em função desse radicalismo, dessa paixão por esses dessas duas lideranças que tem, e o lulismo de um lado, o bolsonarismo do outro, você cegou e não olha para essas coisas. E às vezes fica cobrando de quem não tem como pagar, não é, essa conta, porque a coisa está distribuída de uma maneira muito pulverizada. De modo que me preocupa com o Brasil esse somatório de problemas e eu não estou vendo eles serem debatidos. Nem o menor, nem os mais graves, como esse tipo que eu estou lhe falando agora. Com esse sistema, isso não funciona. E a solução, a saída para isso, passaria necessariamente por uma constituinte, uma nova constituinte? Não, eu não sei se constituinte, mas passaria para a população prestar atenção. Já que o Congresso está com essa força, você não precisa olhar só para o presidente em que vai votar. Tem que olhar, mas não pode olhar também que eu vou votar contra. Tem que olhar quem é o melhor e votar no melhor. Mais preparado para enfrentar um problema desse tipo. E tem que olhar também hoje o voto do deputado. Olhar o deputado. Se tem condições, se tem interesse, se defende bem. E aí há hoje também uma outra discussão, que o Congresso Nacional está muito distante da população, que Brasília vive uma realidade que não é a realidade brasileira. Até se fala que a pessoa nem lembra do deputado que votou. E eu vi uma pesquisa de opinião pública, agora há pouco tempo atrás, que 70% da população não sabia dizer o nome de um deputado federal. 70% da população. Portanto, você vê do tanto. E eu estou dizendo aqui porque eu fui deputado estadual, fui deputado federal, fui senador, sou ligado ao legislativo, acho que o sistema bom é o sistema presidencialista, mas com um Congresso forte, não é? Ter um Congresso forte que exerça suas funções de legislar e de fiscalizar o executivo, de modo que eu sou muito fã do legislativo. Eu estou fazendo essas críticas aqui de maneira muito construtiva. Então, é preciso que você, na hora de votar, preste atenção, não é? Porque, principalmente no interior, você, na hora de votar no parlamentar, você vai ao chefe político e pede o número e vota sem prestar atenção. É preciso prestar bem atenção em quem vota para governador, em quem vota para presidente, em quem vota para senador, em quem vota para deputado federal, em quem vota para deputado estadual. Bom, vamos então agora fazer essa mesma análise dentro do nosso terreiro, do nosso quintal, do nosso estado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Hoje nós temos aqui também uma situação polarizada. Nós temos de um lado o governo, temos do outro lado um candidato de oposição que está polarizando com o governador. Como é que o senhor avalia hoje? Veja bem, essa resposta tem que ser discutida sob 2 ângulos. Como você sabe que eu participei da vida pública durante 4 anos, disputando eleições, ganhando eleições, perdendo eleições, exercendo cargos no executivo, exercendo cargos no legislativo, cargos na administração, sendo secretário de Estado, diretor de estatal, então tem uma vivência nessa área. E também muito na área política, onde eu exerci esses mandatos eletivos todos, fui presidente de partido, membro de diretório nacional de partido. Então, eu tenho que responder sob 2 ângulos. Se você dissesse assim, quem tem chance de ganhar o governo? Eu digo, sob o aspecto político, é o governador Rafael. O que é o aspecto político? Quantos prefeitos tem apoiando o governador? 200. Quantos tem apoiando o Joel?
20 e tantos. Eu não tenho esses dados, eu estou dizendo, sei que parece que a desproporção é muito grande. Quantos deputados federais têm apoiando o governador? 8. Quantos têm apoiando? 2. Quantos estaduais? Na mesma proporção. Então, o sistema político que apoia o governador é muito maior do que o sistema político que apoia o Joel. Bom, mas a eleição para o executivo, ela tem outras particularidades. Isso soma muito. Por quê? Porque quem tem uma estrutura desse tamanho, teoricamente, tem muito mais. Você está falando gente, a máquina funciona, né? Uma vez eu conversando com o Silvio Mendes em 2010, povo louco para votar nele para governador, lá em Corrente, o pessoal não sabia, nem conhecia o Silvio, dizia, eu vou votar nesse prefeito da capital. Mas eu analisei assim, digo, Silvio, você. Na época era bem menor, o Silvio não tinha. A estrutura do Silvio era nada, ele era só prefeito de Teresina, que largou e entregou para o lado que ia votar contra ele. Né? Eu digo, Silvio, é difícil você ganhar. Diz, como? Rapaz, Silvio, de 224 municípios do estado, nos 24 você não tem nem quem colhe um cartaz seu. Não tem. O partido, o PSDB, quando passa de Demerval Lobão e passa de Altos, não existe, só existe na capital, é difícil. Digo que você não tem vaqueiro para fazer sua campanha. Diz, o que é vaqueiro? Digo, é aquilo quando você foi prefeito de Teresina aqui, você era um nome muito bom, o povo queria votar em você quando você ganhou a eleição, mas você tinha na sua eleição 200 e tantos candidatos a vereador, o outro lado tinha 30, 40. Não é? Então tinha mais vaqueiro. Isso tudo soma, além dele ser um nome que o povo estava querendo votar nele. Então, o que eu quero dizer, mas o Silvio, mesmo daquele jeito, eu achei que ele não ia nem para o segundo turno. E ele terminou indo para o segundo turno e fez uma eleição competitiva. Isso é um maior do que o que entrou. Então, a eleição tem essas coisas. Quer dizer, o Joel mesmo foi candidato a senador contra o Wellington Dias, 4 vezes governador, ganhando no primeiro turno. A eleição estava se achando que o Silvio poderia disputar com o Rafael, mas jamais o Joel com o Wellington na eleição passada, porque o pessoal não lembra dessas coisas. E quando se apurou... Diferença ínfima, né? A diferença foi 60 mil votos. Quer dizer, o Silvio perdeu por mais, com uma diferença muito maior para o Rafael do que o Joel, que não estava previsto. Então, para esse cargo majoritário, e principalmente para o executivo, a campanha eleitoral influi demais. Aí vou dar um exemplo. Em 2018 ganhou o Bolsonaro, que nem partido tinha. Os grandes partidos apoiavam quem? O Alckmin, o Haddad, não é? Grandes. E ganhou o Bolsonaro. Então não quer dizer que não existe eleição ganha antes das urnas serem apuradas. Diz que a urna é uma caixinha de surpresa. Né? A urna é uma caixinha. Então, eu quis lhe dizer, se você me responde, me pede uma pergunta, eu como uma pessoa com experiência, politicamente o Rafael é muito mais forte. Eleitoralmente a campanha vai dizer. Bom, o senhor quando venceu a eleição para senador, era de uma vaga ou de duas? 2 vagas. 2 vagas. Foi o senhor e o Hugo. E o Hugo, os dois do mesmo grupo. Do mesmo lado. Depois a gente teve algo mais ou menos assim com a eleição de Ciro e Marcelo, né? Sim. Agora é uma eleição mais complicada, nós temos 4 candidatos aí, pelo menos 4 com o bloco na rua, né? Nós temos o senador Ciro, nós temos o senador Marcelo, ambos com mandato buscando a reeleição. Temos o Júlio César, que é um candidato também com uma certa estrutura, deputado federal, tem um filho deputado estadual, comanda um partido. E tem o Tiago Junqueira, que aparece aí como correndo por fora, mas acreditando que tem chances de ganhar. Pela sua experiência lá na sua eleição e agora, tem diferença? O que mudou nesse Antigamente, como os partidos antipartidos representavam alguma coisa, quem era de um partido era de um partido. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu disputei uma eleição que eu perdi por 0,9% dos votos para o Alberto Silva. Essa anterior a que você está se referindo. A de 86. Né? Você se referiu agora de 90. A de 94, que eu me elegi senador. Da e antes teve a de governador.
né, muito bem. Então, eu vou lhe mostrar como era os partidos tinham força. Quando eu disputei com o Alberto Gil, eu perdi por 0,9%. Empate, né? A diferença foi 13 mil votos no Estado. No Estado. Todo. Não é? 6 mil votos e 500 votos que saíssem de um lado para o outro, eu tinha ganho. Não é? Muito bem. Uma eleição que eu comecei abaixo e fui crescendo. Na noite que a TV, né, mostrava o Ibope na boca de urna, apareceu Piauí, rigorosamente empatado, 44-44. E o resultado foi mais ou menos este, com diferença de 0,9% de votos a favor do Alberto Gil. Aí vamos para as bancadas, eram 2 senadores. Como foi empatado por governo, foi um de um lado e o outro do outro. Foi o Hugo Napoleão de um lado e o Chagas Rodrigues do outro. Tá certo? Retornando à política. Muito bem. Deputados federais, eram 10. O lado do Alberto Gil elegeu 5, a nossa coligação 5. 30 estaduais, a coligação comandada por Alberto Silva elegeu 15 e a comandada por mim elegeu meio a meio, tudo. Meio a meio, tá? Depois veio e eu ganhei a eleição, João Ferraz. Aí ganhei bem, ampliei mais a diferença. Embora eu tenha ido para o segundo turno, eu fui para o segundo também por uma diferença, minha diferença foi boa, né? Aí nessa vez era só um senador do meu lado, era só um senador. Então nós elegemos o senador, elegemos a grande maioria de deputados, 7 ou talvez 10, elegemos os 22, 20, 18 a 20 estaduais, porque nós ganhamos a eleição. Aí vem a seguinte, essa já foi anômala, que é a que o Átila foi o nosso candidato, não é? Nós tínhamos uma estrutura política muito maior, certo? Muito mais prefeitos do que o outro lado. Aí o Átila, o nosso lado, o Átila, ganhou no primeiro turno por 60 e tantos mil votos do Mão Santa. Nós elegemos os 2 senadores, elegemos 8 dos 10 deputados federais, elegemos 23 dos 30 estaduais. Se eu estiver errando aqui, é por causa do tempo, uma coisa, mas é muito parecido com o que eu estou lhe dizendo. E aí fomos para o segundo turno. E no segundo turno ganhou o Mão Santa. A que o senhor atribui aquela vitória do Mão Santa? A população quis, eu acho, já entregando tudo para um lado, né? Vamos agora entregar o governo para o outro. E ele fez uma campanha muito popular, e no começo era desconhecido e foi crescendo. Quando nós tínhamos uma pessoa de fora que nos assessorava, um rapaz muito bom nessa área de marketing, e ele uma vez almoçando na minha casa, pegando pesquisa, e ele dizia, olha, o senhor e o Hugo Napoleão estão eleitos senador. Porque os candidatos são você, o Hugo Napoleão, Chagas Rodrigues, mais uma vez, e Celso Barros. Os 4 são conhecidos. Não tem... Então o pessoal já conhece vocês, são conhecidos demais. E vocês estão numa diferença muito grande para os outros 2. Muito dificilmente há uma reversão. Uma virada. Agora, qual é o que vocês têm que ter cuidado aqui? Com esse candidato a governador, Mão Santa. Porque ele é desconhecido no Estado. Então, por enquanto, o Átila está bem, mas o grau de desconhecimento do Mão Santa é muito grande também. Ninguém sabe quando ele for conhecido. Então, cuidado com isso. Tem muitas teses, o povo fala muita coisa, mesmo na classe política. Não, o Átila foi abandonado pelo sistema. Houve isso? Claro que ele sabe que não. Não, né? Eu mesmo trabalhei pelo Átila. Desde que eu fui senador, no dia seguinte eu estava viajando para o sul do estado. Agora eu senti, quando eu cheguei no sul do estado, onde o Mão Santa não tinha pontuado bem no primeiro turno, eu verifiquei que tinha mudado, porque quando ele foi para o segundo, porque não era para ir, com a estrutura que nós tínhamos, não era para ter segundo turno. Quando ele foi para o segundo, virou herói. Não é? Então, agora, toda eleição também, um avião não cai só por um defeito, você sabe disso, só por um problema. É um somatório de problemas. Você já ouviu falar disso? Sim. Não é? Uma eleição também, quando é perdida, se ele tem um lado que tem uma estrutura muito maior e perde a eleição, teve mais de um problema. Então você tem que verificar os problemas. O erro, o desempenho do candidato, eu acho que o Átila foi bem, mas pode ter sido erro, pode a eleitorado não ter achado, pode ter tido um erro aqui, um erro acolá, e etc. Enfim,
é um conjunto de fatores que devem ser estudados para poder se corrigir na Corrigir para a próxima eleição. Exatamente. Agora, o senhor falou numa coisa, e nós estamos falando numa coisa bem interessante, que foi a eleição atípica que levou Monsanto ao Palácio de Karnak. E hoje tem muita gente, sobretudo na oposição, acreditando que esse fenômeno pode se repetir agora com Joel Rodrigues. E aí? Sim, pode. Agora, hoje, o Joel tem uma estrutura política, porque tem um partido do Ciro, né, o PP, e o Ciro é um candidato forte, está apoiando o Joel, e o Monsanto praticamente era sozinho, né? O Monsanto veio uma força popular, é diferente um pouco, as coisas são um pouco diferentes, embora o Joel tenha muito também esse lado de falha, tem um discurso bem popular e tudo, mas ele está apoiado por uma força política importante também, embora numericamente bem inferior ao somatório das forças políticas que estão do outro lado, né? Agora, eleição você tem que acreditar, o lado que está disputando tem que acreditar e ir para cima tentando ganhar. E também tem que levar, hoje em dia não é mais como no passado, né? No passado, porque hoje tem isso aqui, tem muita gente prestando social, atenção. Né? Naquele tempo você soltava uma promessa assim, e a eleição que o Alberto me venceu por 1%, o que mais pegou das promessas dele não foi negócio de barca do sal, que ele prometeu aquelas coisas, não. Foi que ele dizia que ia dar 600 mil empregos. Quando ele dizia que ia dar 600 mil empregos, a população aqui, o povo aqui, achava que ele ia empregar pelo Estado 600 mil pessoas. Né? Eu até dizia, olha, o Brasil não tem, o Piauí não tem 600 mil pessoas em atividade pronta para trabalhar, em idade de trabalhar, em idade... Então, aqui no Piauí não vai ter nenhum desempregado. Nós vamos chamar gente para ser empregado, para ocupar essas vagas. Então, era um absurdo, mas pegou. E o doutor Alberto? Aí o João Lobo, né, que era senador, não foi candidato nesse ano, mas era senador do meu lá, dizia, Freitas, vai, prometam o céu, prometam. Eu digo, João Lobo, eu moro aqui, eu sou novo, eu quero continuar aqui, eu não posso prometer, passar, né? Eu não posso prometer uma coisa desse tipo e depois não cumprir. É tanto que o doutor Alberto, que tinha sido governador lá atrás, né, em 70, e foi um bom governador, não foi feliz nessa gestão que ele me ganhou, porque as promessas não puderam ser cumpridas. Em vez de 600 mil empregos, atrasou o salário do funcionalismo, quase não chegou ao final do seu governo, não pagava mais o servidor, então foi uma época, foi ruim, quer dizer, o primeiro do governo dele foi muito bom e o segundo foi muito ruim. Então essa questão de promessas fora de rumo, você vem uma consequência depois, né? E veio para ele, infelizmente. Eu não queria nem falar disso, mas assim, teve candidato que prometeu picanha e está tendo problema agora. Exatamente. Mas eu me recordo dessa eleição do senador, que o senhor está falando, do doutor Alberto Silva, porque ele fazia umas promessas. Eu não sei se era o marketing dele ou se era ele mesmo que era daquela forma. Mas ele tinha um ar profissional. Não, ele chegava assim na frente de um quadro, ele mostrava, desenhava, vai ser tantos empregos, tanto isso, tanto aquilo. Me diga uma coisa, a barca do sal. Eu tenho uma admiração pelo doutor Alberto Silva, e já morreu, a gente tem que, mesmo que eu não tivesse, teria respeito, mas ele fez, eu acho que ele prestou muitos serviços ao Piauí. Naquele segundo governo dele, ele não foi feliz, não é? Mas, por exemplo, a barca do sal, ele dizia que ia transportar sal de Parnaíba para Santa Filomena. E o pessoal engoliu. Primeiro, o rio Parnaíba não navegava. Então a bicha, no dia que saiu de lá, não foi. Saiu carregada com 100 toneladas? Não, saiu, tiveram que ir jogando. Foi salgando o Parnaíba de lá para cá. Aí, quando chegou perto de Teresina, o caminhão botou de novo sal na bicha, porque veio de caminhão. Sal. Veio também. Porque foi jogando. Foi jogando porque não andava. Aí, mas. Primeiro, o Rio Parnaíba não tem asa. Quando chegasse na barragem, não passava. Hoje tem ecluso? Não continua sendo ecluso? Continua, então não passava. Terceiro, e o que eu acho pior, se chegasse esse sal lá em Santa Filomena, o que iam fazer com ele lá? Lá em Santa Filomena, naquele tempo que não tinha estrada para ele dizia, eu recordo disso também, ele dizia que de lá esse sal iria para o Planalto Central. Por onde? Por rodovia. Não tinha estrada. Não tinha. Aí tinha que fazer as estradas. Então o navio ia chegar antes das estradas. Então, deixa eu lhe dizer. Mas ele dizia de uma maneira que até eu dava vontade de votar nele. Entendeu? Né? Então o negócio. Por isso que você diz, você precisa analisar bem. E agora, só que o
doutor Alberto, ele acreditava naquilo. Ele acreditava naquilo. Por isso é que ele dizia com convicção. Né? Não tinha um arranca-toco, você lembra do arranca-toco? Era um coisa que ele ia a fazer um protótipo, né? Sim, mas não funcionou. Não tinha... Que ia substituir o trator para arrancar toco, né? Uma máquina que você chegar a arrancar toco. Aí não funcionou. Né? Então, mas ele bolava, ele pensava, ele era criativo e fez muita coisa pelo Piauí. Nós falamos aí da questão da navegabilidade do Rio Parnaíba, falamos do projeto do Sal, da Barca do Sal, e a gente não pode deixar de falar no Porto. E o senhor foi governador. Sim. E o senhor investiu algum dinheiro nesse porto? Não, porque quando eu fui governador, exatamente naquele período, antecedido pelo Alberto Silva, o Alberto Silva fez uma licitação e ganhou a licitação para concluir o porto e explorar por 30 ou 40 anos uma empresa cearense, se não me engano o nome era INACE, Indústria Naval do Ceará. Então, quando eu assumi o governo, o porto do Piauí estava na mão da INACE, que passou os 4 anos e não fez nada. Por que você não fez nada? Bom, porque primeiro tinha um prazo. Esse contrato eu peguei, ele estava no Ministério da Infraestrutura. Que não havia ainda o Ministério dos Portos e Aeroportos, né? Que o Collor tinha acabado, fundiu todos no Ministério da Infraestrutura, né? E passou uns 2 anos do meio para ser homologado. Só depois disso é que a INACE pôde poder entrar, mas nunca saiu do governo. Veio o governo do Monsanto, ela não fez nada. Eu me lembro que fiz até eu chamei a atenção assim, procurei dizer ao governador Monsanto que era bom ele tentar rescindir esse contrato. Me parece que na época o doutor Alberto Silva defendia que não se rescindisse. Era contra, né? Que era contra rescindir. Eu sei que no fim o Hélito rescindiu o contrato e voltou o porto para o estado do Piauí sem ter colocado pela INACE uma pedra lá, nem coisa nenhuma. Né? Então, na época, eu não tive a oportunidade de fazer nada. Mas eu acho que a principal coisa que precisava fazer, se fosse o caso, era um estudo de viabilidade, verificar qual é a vocação naquela localidade, o que o porto pode ser um porto que pode funcionar como graneleiro, acho que não sei, né, para transportar combustível, enfim. E o governador agora está voltando em função da mina lá de Piripiri, nós temos aí, e a empresa inclusive está transportando lá para o porto e vai ser feito um transbordo com barcos menores até um que está a mais distante, um grande que vai levar para a China. Qual é o X da questão? O X da questão é que tem que medir se é mais barato para esta empresa lá de Piripiri, né? O que é mais barato? Ela encher um caminhão aqui de minério de ferro e levar direto para Pecém, ou se é mais, como preliminarmente deveria ser, levar para Parnaíba e sair para a China pelo oceano, né? Ocorre que tem esse transbordo, então é verificar o preço desse transbordo. Porque tudo isso influencia no custo final. Pronto, aí né? O que interessa? O que é mais barato? É mais barato eu mandar por Pecém ou mandar por Parnaíba tendo esse transbordo. Essa cálcula que precisa ser feita. Não adianta ficar discutindo politicamente. O problema é que às vezes a coisa vai para o terreno político. Aí quem é do lado do governo torce para o porto dar certo. Quem é do lado da oposição torce para o porto não dar certo. Não é? Eu torço que o porto dê certo, mas para dar certo, para dar certo tem que ter viabilidade econômica. Para ter viabilidade econômica tem que ter preço competitivo à sua operação. Isso é que é preciso ser visto. Eu acho que essa crítica, eu acho que mesmo os críticos, e como o senhor coloca aí, da oposição, eles querem um porto. Sim. Todo mundo. Quem torce contra um porto, torce contra o Estado, claro. Contra o Piauí. Mas e outra coisa também, quando é ano de eleição, né? Tudo serve para crítica. Mas a questão, eu acho que a questão maior é a questão da transparência. Eu vi uma declaração do governador Rafael Fontes que eu fiquei um pouco preocupado. Assim. Foi perguntado para ele quanto foi investido
não coloco nem como gasto, mas como investimento. Quanto foi investido? Ele disse, olha, foi algo entre 200 e 300. Essa diferença de 100 milhões é muita coisa. É 50%, né? É 50%. Então, assim, ele como matemático, como um homem dos números... Tinha que ter esses números, né? Ele tinha que ter esses números na cabeça. E se errasse por 10 mil, por 50 mil, mas não por 100 milhões, né? Não por 100 milhões. Foi 50%, como o senhor colocou. Mas, enfim... Ou seja, as coisas que você está dizendo aqui é o que eu estava dizendo há pouco tempo, do ponto de vista dessa questão federal, né, do endividamento, etc., que você tem que mostrar as coisas tecnicamente, não é? Isso. Tecnicamente, fino, com embasamento econômico-financeiro. Como diz o caboclo, preto no branco. Ele tem que funcionar fisicamente, pegar o produto aqui e levar para lá, né, para a China, enfim, do outro lado do oceano, né? Mas com preço competitivo, que seja melhor para quem está nas proximidades de Parnaíba levar para lá do que levar para o Ceará. Agora nós temos um navio, esse navio graneleiro que vai abastecer o outro que está a 25 quilômetros em alto mar. O conta 1 ou conta 2? Conta 2. Esse conta 2 fala-se em 50, outro em 100 mil reais de aluguel. Ele já está aí há um mês. Aí essas coisas que a gente não sabe, né? Eu não sei. Eu tenho a impressão que isso precisava ser mais transparente e mesmo que seja verdade esse custo, se isso resultar numa coisa prática... Não, se resultar num preço mais em conta do que... Né? Que esses perrengues que ocorrem... que seja também só enquanto... temporariamente, mas que depois que ajustar as coisas, isso não existe. Eu ainda acredito que seja bacana. Nós estamos gastando aqui porque trata-se das primeiras operações, mas depois que ajustar não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. Mas fica tão nebuloso essa coisa que a gente fica preocupado. Mas enfim... A gente está falando de empréstimo e eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Todo governador que a gente conhece, pelo menos desde que eu me entendo por gente, lança mão de empréstimo para investimento em infraestrutura. Com exceção de mim. Né? Pois é. Mas não foi porque eu quisesse, não. Porque não tinha. Porque não tinha. Não, nós pegamos uma época primeiro. Não emprestava. Deixa eu concluir a pergunta, Sim. senador. E o senhor já antecipou um pouco da resposta. Sim. Mas assim, primeiro eu queria que o senhor me respondesse. Não teve, por que não teve? E como é que o senhor vê essa política de endividamento do Estado? Por quê? O governo diz, não, eu estou endividando porque nós temos condição de pagar. A oposição acha que está comprometendo os nossos netos porque vai chegar um momento que estrangula tudo. Então, primeiro, por que o senhor não fez empréstimo? Infelizmente não pude porque não tinha. Naquela época... Não tinha as linhas de crédito? Não, por exemplo, o governo, os bancos federais não emprestavam para o Estado, a não ser que fosse essa linha de financiamento da Caixa Econômica para habitação, para essas coisas que existe aquela linha, né? Habitação e saneamento. Empréstimo para fazer estrada, para não sei o que, isso não. Já no Fernando Henrique ele já começou a fazer algumas coisas nessa parte de estradas e tal. Eu não peguei isso. Então não foi porque eu não quisesse, não. Eu só consegui... 2 empréstimos, um no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para turismo, e 2 no Banco Mundial, um para a educação, mas esse consegui que a contrapartida, que o pagamento ficasse pelo governo federal, e um para estradas também para a educação. Sendo que os 3, como empréstimo no Banco no BID, que é o Interamericano do Desenvolvimento, e no Banco Mundial, você entra numa fila, disputa com os outros estados e grandes municípios. Quando eu consegui mesmo que isso fosse efetivado, o primeiro desembolso, eu assinei esses contratos em 1994, começo do ano, deixei o governo no dia 30 de abril de 94, e os primeiros desembolsos já aconteceram no governo do Monsanto, tanto para a educação como para estradas. E você lembra do volume desses Não me lembro mais, assim, porque se ele falar de hoje, né, mas eram relativos, eram bons. Agora, o empréstimo no BID, no Banco Mundial, para Estado, eles vêm numa situação melhor do que em bancos comerciais, né, são mais vantajosos, por isso é que são disputados, né?
Todo mundo disputa, por isso é que é difícil você conseguir. Então, eu tive que governar com a receita estadual. No primeiro ano, eu só consegui botar 6% da receita. No segundo, passei para 12%, depois eu fui elevando isso. E alguma coisa aqui lá que eu consegui do governo federal, principalmente quando o Itamar substituiu o Collor. O Collor não dava dinheiro para o Estado, não é? E o Itamar, ele, em época, teve uma seca que ele contribuiu muito. Uma das estações de tratamento de água de Teresina, que tem aí, foi construída por mim, com grande ajuda do governo Itamar. Então eu consegui, com o Itamar, algumas ajudas federais relevantes, que me ajudaram muito. Outro dia até me encontrei com o ministro Jutaí Magalhães, que era o ministro dessa área, e ele lembrou que veio aqui, nós fomos lançar essa estação de tratamento aqui e tal. Então eu consegui esses discursos, mas eu tive basicamente de governar outra coisa. Todos esses empréstimos tinham contrapartida, né? O Estado não tinha que entrar com uma parte, né? Não era assim zero, não. Agora, com relação ao que você diz, o que eu creio que o governador, principalmente que sabe fazer conta, ele está fazendo conta de tal maneira que o Estado tenha condições de pagar esses empréstimos. Eu penso assim. Por outro lado, a oposição também não pode dizer, aí é que eu digo, a gente fica discutindo, vai endividar, as gerações seguintes vão ser sacrificadas. Por quê? Tirou quanto? Não vai. E a oposição também, nem o governo diz como é que vai pagar, nem a oposição diz por que não vai poder pagar. Então as nossas discussões no Piauí são muito aleatórias, são muito políticas, serve qual argumento cabe, de um lado e do outro. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta ainda dessa questão de empréstimo, porque eu queria saber do senhor, o senhor é economista, né? Sim. O senhor é economista. E o senhor visto e citado ainda hoje por uma gestão austera. Sim. O senhor organizou a casa, tomou medidas antipáticas, mas que eram importantes serem tomadas. Como, por exemplo, demissão, afastamento. Na realidade, demissão eu não fiz nenhuma, né? Não. Foi como? Não, era tudo irregular. Sim, tá. Na realidade, eu cumpri meu dever. Tá. Né? Tinha gente agregada de forma irregular? Não, tinha muita gente. E outra coisa, por que eu não deixei ela lá? Primeiro, era irresponsabilidades, né? Não podia deixar, porque não podiam ter entrado. Segundo, porque chegou um ponto que esses que eram irregulares estavam prejudicando os funcionários mesmos, por isso que tiveram seus salários atrasados 3, 4 meses na gestão anterior, porque a folha chegou a um ponto que o Estado não conseguia pagar. Então, minha equipe, quando eu assumi o governo, além do atraso, tinha a defasagem salarial. Como tinha inflação, você tinha que estar corrigindo sempre. E o governo anterior não corrigia. Então, vou te dar um dado, o salário mínimo era R$18 mil, cruzeiros, e um vigia ganhava 6 e não recebia. Quando eu mandei atualizar, porque eu fiz o compromisso com os sindicatos, assumindo o governo, no primeiro mês, em março de 91, eu já pagava com tudo corrigido. Já no primeiro mês, e fiz isso. Ninguém ganharia menos do que o salário mínimo. Um vigia que ganhasse salário mínimo, ela ia inventar ia ganhar o salário mínimo. A professora ganhava mais isso, ia ganhar aquilo. Quando eu mandei corrigir a folha, ela passou da receita. Aí eu até disse para a minha equipe, né, que estava estudando isso, digo, eu não vou assumir o governo, porque eu disse que não vou salário. Eu fiz uma campanha batendo em salário atrasado. E eu vou atrasar logo no primeiro mês, porque não tem dinheiro. Mas disse, não, aí vai depender, está aqui o problema, nós detectamos. Quem está fazendo isso são aqui essas GRs, e essas que chamavam GR, era uma coisa que era uma irregularidade. Na realidade, aquilo não podia, né? Porque era só ia na secretaria no dia de receber. Só no dia de receber. Lá não tinha nem sequer, muitos não tinham nem o código do órgão, nem tinha, era 00. E recebiam em folha suplementar, muitos. É tanto que os muitos perguntam, Freire, você botou 20 mil, 30 mil, 5 mil, tudo cabe. Se disser que foi 5, cabe, 10 cabe, 15 cabe. Sei que era muita gente, mas ninguém sabe exatamente. Não é? Então, na realidade, eu cumpri o só meu. E, aliás, isso, o MDB entrou na justiça aqui, perdeu por unanimidade, foi para o Superior Tribunal de Justiça, perdeu por unanimidade, e o relator no Superior Tribunal de Justiça queria que eu entrasse com ação regressiva contra o governo anterior, para o governo anterior devolver todo esse dinheiro para o Estado, que foi gasto de maneira irregular.
Mas eu não entrei, sabe por quê? Porque eu vi que o Alberto Silva não botou uma pessoa daquelas ali. Ali foi tudo. Né? As pessoas que orbitavam. Sem controle. O governo tem que ter controle. Você deve se lembrar que ficou muito marcado uma frase minha que eu dizia: governar o Estado é fácil, governar o governo é difícil. É difícil. Mas a minha pergunta, senador, era o seguinte: o senhor, como economista, como alguém que esteve lá sentado na cadeira do governo, eu vou chutar aqui, mas a chance de errar é muito pequena. Entre 20 e 21 bilhões de reais foram contraídos em empréstimo por esse atual governo. Já se fala hoje em empréstimo para pagar empréstimo. Aí não é bom, né? Eu não sei, mas se for isso, não é bom. Então, vamos esquecer o governo e me diga, com esse dinheiro em caixa, o governador Freitas Neto construiria o quê? Deixa eu lhe dizer, eu acho que isso não serve só para A, B, C ou D. Né? Outro dia me perguntaram, numa TV dessa aqui, que estava abordando eleições, e eu fui entrevistado: o que você acha que é fundamental para um presidente da República, para um governador de Estado e tal? Eu digo, em primeiro lugar, equilíbrio financeiro, aquilo que eu acabei de dizer aqui. Mas eles não conseguiram, não continuaram depois. Eu digo, em segundo lugar, e para e passo, você tem que equilibrar. Em segundo, tem um plano que atenda às principais necessidades, vocações, potencialidades do Estado, mas dentro de uma escala de prioridades. Um Estado como o Piauí, ele precisa de tudo. Ele tem necessidade nesses municípios mais pobres de tudo. Começa que 90% do nosso município ou mais não tem saneamento básico, não tem esgoto sanitário. E essa fortuna de emendas parlamentares que é gasto todo ano aqui, esse dinheiro não vai para esgoto sanitário, porque nem o prefeito quer, nem o deputado quer mandar, porque não tem resposta. Ainda muito para shows. Não tem respeito, não tem resposta eleitoral imediata. Então isso é do jogo, não é? Então veja bem, qualquer estado tinha que ter o que precisa fazer. Olha, nós precisamos duplicar essas rodovias aqui na 343, pelo menos até Piripiri, porque depois bifurca para o Ceará e para Parnaíba. Até lá tem que porque agora estão duplicando até Altos. Aqui na 316, no mínimo até a Estaca Zero, que bifurca ali para Floriano e no rumo de Picos. Isso aí, nós já devíamos ter isso há muito tempo atrás. Nós já tivemos dinheiro para fazer, ou cobrar, ou essas emendas, não é? Podiam ir muito para isso, né? Emendas do orçamento que são colocadas pelos deputados. Enfim, nós temos que ter uma escala de prioridades. Eu citei uma coisa aqui, mas tem muito. Eu lhe falei da questão, nós temos que atacar a questão do saneamento básico. Isso é saúde. Você gasta dinheiro em saúde porque não tem saneamento básico. Agora, é um dinheiro que não dá voto. Fica enterrado, né? Fica enterrado. Muito governante não gosta de saneamento básico. Né? Porque você faz e não aparece. É melhor você passar uma camada de asfalto perto da eleição, sair asfaltando rua por aí. Isso é comum. Eu não estou dizendo em governar A, B ou C, não. É muito comum. Você chega aí, o Estado fica asfaltando rua até em povoado. Né? Certo? Então, por quê? A população acha bom, porque é confortável você andar. Né? Mas será que aquilo é o principal que aquele município precisa mesmo ali? Então, é fundamental ter uma escala de prioridades, vendo que nós temos dificuldade de recursos. Então é preciso verificar onde eu vou. Se eu sou pessoa física, onde é que eu vou botar meu dinheiro se eu quero que ele renda, eu quero que ele volte? O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma casa para alugar? Eu vou botar um negócio que vai me dar uma rentabilidade? Eu vou aplicar no mercado financeiro, que nós temos hoje o maior juro do mundo, então muita gente não quer, joga logo. Não. Eu tenho que verificar onde o retorno é maior. Estado é a mesma coisa. Onde é que vai dar mais benefício para a população? Sou eu fazer essas duplicações, sou eu fazer esgoto sanitário, ou eu sair fazendo asfalto, o que é? Então isso chama escala de prioridades. O Estado tem que ter equilíbrio financeiro e tem que aplicar onde deve ser aplicado. Evidentemente que entra aí o aspecto político.
você tem um certo nível de flexibilidade para entre isso e aquilo, você fazer isso aqui que atende o Estado e atende a conveniência política. Então, o senhor faria diferente do ponto de vista de que... Eu faria dessa maneira que eu estou lhe dizendo. Estabeleceria prioridades de verdade. Eu acho que não é Freitas Neto. Eu acho que o Estado deveria ter, não é? E as forças vivas todas deviam participar disso, cobrar isto, essas entidades todas, enfim. Qual é o plano? Esses candidatos aí que estão aí, está na hora de dizer o que... Sim, nos próximos 4 anos, eles estão acabando. E os próximos 4 anos, o que pensa o Rafael? As principais obras que ele vai fazer, os principais investimentos. Joel, o que você vai fazer? O que você pensa em fazer? Quais são o que você vai atacar? O sul do estado, como é que você vai fazer? Hoje teve um grande programa de estradas, que isso a gente tem que elogiar, que vivia, foi um grande problema há muito tempo, não tinha dinheiro e tal. Eu sei que parte desses empréstimos que foi colocado lá foi uma obra muito grande. Foi muito boa, é elogiada por todo mundo, essa questão das estradas lá do sul. Sim, mas tem outros problemas em outros lugares, não é? Então, isso é preciso, e está na hora, inclusive, desses candidatos mostrarem, não é? Exatamente, que não é só um dizer, eu fiz isso, e o outro só, não fez isso, e fica atacando. Vamos fazer política, mas vamos fazer uma política também de resultados, não é? Eu acho isso, é o que eu acho. Senador, o senhor hoje deixou a política, mas o senhor continua na ativa. O senhor hoje está ligado ao setor produtivo, o senhor tem uma diretoria na FIEP. Eu queria que o senhor falasse um pouco da situação da indústria do Piauí. A gente usa muito como referência a do Ceará. Quando a gente fala nisso, não sei se é porque a gente está longe, lá está muito bem e aqui ainda capenga um pouco, muito incipiente. O que acontece? É proporcional à questão socioeconômica do Estado, né? Que a indústria no Nordeste, onde é Bahia, que praticamente não é nem Nordeste, né? Bahia, Pernambuco, Ceará, vem desenvolvendo muito, né? Os outros, a industrialização é um setor ainda que contribui com um pouco para o PIB do Estado, né? A nossa maior parte do PIB da indústria provém, acho que 40% provém do PIB industrial do Estado, provém da construção civil, que é a indústria. Não é? Então, isso é um conjunto de fatores. A indústria não vai só, a indústria não vai sair só, ela não vai sair, não, ela vai de acordo, aliás, nós temos hoje, há investimentos grandes sendo colocados no Estado, o Estado tem sendo procurado, por quê? Porque você sabe que o Piauí melhorou muito nessa questão. O próprio Sul, que eu estou lhe falando, que era uma região completamente que não... E que hoje é um polo dinâmico, não só por causa do agronegócio, e agora vem a agroindústria, vai entrar aí. E está na hora de entrar, porque nós não devemos continuar só plantando soja para vender a soja, sem beneficiar, porque o que deixa benefício no Estado normalmente é que a gente... É o beneficiamento. É o beneficiamento. Então, é o próximo passo nosso, mas tem alguns grandes investimentos. Tem, inclusive, uma indústria de etanol aqui a partir do milho, desse grupo que é muito conhecido aqui do Piauí, já o pessoal é quase piauiense, porque mora aqui, e tem outros também naquela região, e o Estado está andando, mas o setor industrial é o mais taxado. Você sabe que uma das grandes questões do Brasil essa questão de imposto. Ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil, nem a pessoa física e muito menos a jurídica. É uma das grandes queixas, eu acho que é uma coisa que tem que ir para o debate presidencial, né? Como é que vai se fazer essa questão de imposto? Porque tudo que falta dinheiro para cuidar aumenta o imposto, não é assim? E por que não diminui o tamanho do Estado? Não é? Então tem que ser uma coisa desse tipo. Mas nós, de qualquer maneira, a gente vai avançando. Estamos conseguindo algumas conquistas, mas o setor industrial é o mais taxado. É uma coisa que é muito discutida nas... O maior gargalo do setor seria... Não, a logística também. Né? A logística. Por exemplo, a gente fala na questão do porto. Se você, por exemplo, agora a Transnordestina, que o Lula começou no primeiro governo dele, era para ficar pronto em 10 anos ou menos, e... já vai com quantos anos, vai chegar agora essa perna que vem lá de Pecém, vai chegar no planejamento lá da Transnordestina,
parece que para o ano 2027 chega a Eliseu Martins, não é? Então não deixa de ser um acesso bom para toda aquela região. Temos estrada de ferro de acesso ao porto do Ceará. Né? Outra coisa, quando você falou com relação ao porto, não existe um porto sem acesso por estrada de ferro. Então, para aquele porto funcionar bem, inclusive levando o minério de Piripiri, não é só funcionar bem essa barca que faz o transbordo, não. No fim tem que reativar essa estrada de ferro. Pelo menos de Piripiri para lá. Porque nem essa estrada vai aguentar. Se isso funcionar bem, essa estrada não vai aguentar esse fluxo de peso. Pesado. A gente passa lá e já sente. Não é? Então, é a questão da logística, a questão da burocracia, a questão do custo Brasil, tudo isso ataca o setor industrial como um todo. Nós estamos falando aqui, mas eu, como sou diretor da FIEP, às vezes acompanho o presidente nas reuniões que existe todo mês, na última terça-feira de cada mês, da diretoria da CNI, que são muito interessantes, que além das questões lá, mais deles, dos próprios diretores, questões internas da CNI, mas vem muita gente de fora, ministros, economistas, debater assuntos da indústria. Às vezes, agora como é a eleição, que eu lhe falei, vem um cientista político. Então é muito interessante e eu vejo lá essas discussões e as queixas de industriais de São Paulo, de industriais do sul do Brasil, do sudeste do Brasil, né? Não é só, as dificuldades não são só nossas, não. Não é só no Nordeste, nem só no Piauí, Nordeste, não. Só que as coisas aqui são mais difíceis ainda no Nordeste como um todo. Bom, senador, nós estamos chegando ao final, viu? Chegando ao final, está quase na hora do almoço. Mas eu fiquei muito feliz pela sua clarividência na colocação e nas respostas que o senhor apresentou aqui, essa visão que o senhor tem, não só do Piauí, mas do Brasil, essa visão política, essa visão econômica, entender que o governo precisa, no primeiro momento, se equilibrar de forma fiscal, mas também eleger as prioridades. Exatamente. Esse é o X da questão. É o X da questão. E dizer que o senhor é sempre bem-vindo aqui. Acho que é a terceira ou a quarta vez que o senhor está comigo. Acho que daí para frente. Eu nem do começo, né? Eu sou o fundador do MOVE. Né? Eu digo comigo, porque antes o senhor tinha vindo com outro apresentador. Com você, eu acho que a terceira. É a terceira. Perfeito. E é só gratidão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quem agradeço. Bom? Obrigado à direção do MOVE, obrigado a você, todos que fazem esse grande programa. E você já sabe, toda semana a gente tem um episódio novo aqui do Parla Mais, e a gente conta com a sua audiência, e a sua audiência depende de você fazer aquilo que eu sempre digo, você mandar esse link com todas as informações que você viu aqui para os amigos, para os parentes, nos grupos de WhatsApp do emprego, do trabalho que você frequenta aí, da igreja que você comunga, da associação de moradores do seu bairro, do condomínio onde você mora, manda para todo mundo, tá bom? Nossa audiência depende de você. Eu conto com você na semana que vem. Obrigado, senador. Obrigado.